Bom dia, boa semana, que o Espírito de Deus possa te abençoar, que você possa ser restaurado, renovado, que a presença de Deus cada dia mais seja mais e mais forte na sua vida, que Jesus te honre e que Jesus também seja honrado por você. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como o ar que te falo, podes me ouvir. Jesus está aqui, está aí, está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar diante do Senhor nesse momento aqui que começa uma semana, Senhor. Obrigado, Deus, por esses primeiros momentos, pelos primeiros instantes dessa semana, que o Senhor possa ser adorado, exaltado e glorificado na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Por isso que eu estou aqui para proclamar ao Senhor, Deus, que Tu estás aqui. Tu estás aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Nós estamos aqui durante essas devocionais cantando várias canções bem antigas, talvez algumas delas vocês nem saibam, né? Mas tem uma aqui também, essa aqui eu acho que você deve saber, que diz assim, olha: Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, Jesus. Tu és para sempre exaltado, Senhor. E para mim, ó Deus, é uma honra muito grande poder servir ao Senhor, poder estar com o Senhor, poder falar com o Senhor, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso e o Senhor é poderoso. Espírito Santo, eu quero te dizer que Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, e eu também quero te dizer que eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor é tudo para mim, o Senhor é tudo que eu tenho. E a minha vida sem o Senhor, ela não tem sentido algum. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar aqui agora
Eu quero pedir a Deus para que Deus possa me fazer uma obra maravilhosa, uma obra linda na sua vida, na minha vida, que Deus possa fazer resplandecer a glória dele, o poder dele, e que a mão dele esteja sempre sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Senhor Pai amado, Senhor Pai querido, Senhor Deus fiel, justo, eu coloco diante do Senhor as tuas filhas que já estão aqui, Senhor, Daliana, Sandrinha, que eu estou vendo aqui, mas todos aqueles que haverão de se chegar nesse dia de hoje e vão estar visualizando e de alguma forma participando também dessa devocional, desse lugar de intimidade, que o Senhor possa abençoar, Pai, que o Senhor possa fazer a tua obra, que o Senhor possa cumprir os teus propósitos, os teus ideais, e que esse dia de hoje seja um dia de produtividade, Pai, um dia frutífero, um dia daqueles que a gente fala no final do dia assim, valeu a pena a gente ter vivido esse dia de hoje. Esse dia de hoje foi um dia onde muitas bênçãos aconteceram, que o Senhor possa nos usar para levar pessoas para o reino, para a igreja, para a comunhão, para Jesus. Que o Senhor possa nos usar os nossos lábios, que o Senhor possa, Deus, abençoar também os nossos filhos, os nossos cônjuges, que o Senhor possa abençoar os nossos familiares, que seja, ó Deus, um dia de libertação, que seja um dia de cura, que seja um dia de salvação. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Desde já, eu levanto as minhas mãos, Pai, para desarticular todas as forças do mal, todas as obras do mal, todas as artimanhas do mal, tudo o que não vem do Senhor, Pai, que queira atingir os teus filhos, meu Deus, que o Senhor possa estar agora desfazendo. E nós estamos entrando agora, Pai, no mundo espiritual para desarticular todos os planos do reino das trevas. Eu desarticulo agora toda obra de feitiçaria, obras feitas nas encruzilhadas, nas matas virgens, nas cachoeiras, em nome de Jesus. Toda oferenda contra os nossos familiares, contra os familiares desses que estão participando e desses que vão participar dessa devocional. Estão desarticuladas todas as forças do mal. Todas as forças do mal contra a torre de oração, contra a igreja a qual essa pessoa participa, em nome de Jesus, contra os nossos ministérios, todo levante das trevas, toda conspiração do mal, toda arma forjada lá no inferno, que elas não prosperem sobre nós. Eu estou aqui nessa manhã, Pai, nesse dia, nesse princípio, nesses primeiros momentos dessa semana, para declarar aqui, Pai, que nenhum mal haverá de prosperar sobre nós. Que essa semana será uma semana marcada por virtudes. A Tua palavra nos fala delícias, Pai. Nós estamos aqui entregando os primeiros momentos da semana, que começa hoje, domingo, ao Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor possa abençoar essa semana. Essa semana vai ser uma semana marcada por grandes bênçãos, por grandes maravilhas, por grandes bênçãos, Senhor. Abra as visões espirituais, abra o nosso entendimento espiritual, abra o nosso coração, abra os nossos lábios para te louvar, para te adorar, e que as bênçãos do Senhor sejam sobre nós. Em nome de Jesus, é o que eu estou te pedindo e que estou agradecendo ao Senhor. Aleluia. Então a gente, antes de falar aqui da palavra de Deus, a gente vai cantar uma canção aqui. Essa canção também, ela foi feita por mim, né, algum tempo atrás, muitos anos atrás, né, porque eu trabalhava com salão ainda. E ela diz assim, olha, ela pede a Deus para falar com a gente. E essa canção normalmente eu gosto de cantá-la antes da palavra. Diz assim, ó: eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo, cante. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo. Fala, meu Deus,
quero ouvir tua voz soar suave em meu coração, quero te escutar. Toca-me, ó Deus, quero sentir o teu calor aqui. Em tuas mãos, quero me aquecer. Venha me encher. Quero uma intimidade, quero uma liberdade. Com teu Espírito, quero me entender. Quero tua direção, novas experiências quero ter. Quero teu poder. Eu quero mais e mais de ti, Senhor. Diga isso pra ele. Eu quero mais e mais de ti, Senhor Jesus. Mais e mais de ti, muito mais de ti, Senhor Jesus. Mais de ti, muito mais de ti, Senhor Jesus. Eu quero ouvir o Senhor Deus falando comigo, não só comigo, mas que o Senhor possa falar com cada um de nós, que teu Espírito encontre liberdade de ação e que através da mensagem de hoje tu venha mudar as nossas vidas, tu venha transformar os nossos corações e que o teu reino venha, que a tua glória venha, que o teu resplendor venha, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém aí? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje a gente vai estar falando aqui, eu quero que você esteja abrindo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Se possível for, você abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, aleluia. E a gente vai estar falando um pouquinho aqui. Vou colocar aqui um fundo aqui para nós, fundo musical aqui. Aleluia, glória a Deus, sem propaganda, aleluia. Vamos pular esse anúncio aqui, vamos lá. O fundo musical, estou escolhendo aqui agora. Na verdade eu tinha escolhido um fundo musical antes, mas acabou que eu me esqueci aqui de colocar ele aqui. Vamos lá. Então, é interessante, irmãos, que a gente está vivendo um momento onde a gente está falando muito sobre intimidade. Nós estamos falando muito sobre intimidade. E normalmente, mesmo que sem pretensão de falar assim, eu vou falar sobre intimidade, sempre está aparecendo as mensagens, as palavras, elas estão falando muito sobre essa questão, tanto da minha parte como da parte das pessoas também da nossa igreja. Amém? E hoje não vai ser diferente disso. Eu aqui antes de começar essa devocional, pedi a Deus uma palavra, e a palavra que veio foi lá em 2 Samuel, esse texto que eu falei, capítulo 6, onde nos narra um episódio interessante. E nesse texto aqui nos fala sobre Davi. E Davi, ele, assim que ele assumiu o governo, ele teve uma preocupação, e a preocupação que Davi teve, logo que ele assumiu ali o governo sobre a nação de Israel, foi de levar a arca para Jerusalém, porque ele sabia, né, que a arca era a presença de Deus. Então ele falou assim, como é que eu vou governar sem a presença de Deus? Então eu preciso levar a arca para Jerusalém, a arca que havia passado, né, por alguns lugares lá pela Filístia, e ela estava fora do território de Israel, e depois ela entrou e ficou durante 20 anos na casa de Abinadab, lá em Israel, e ela estava lá, fora do local de onde ela deveria estar, né? E aí lá na casa de Abinadab,
você acompanha comigo esse texto aqui, eu vou explicando para você, talvez você não está familiarizado com esse texto, mas eu vou explicar aqui direitinho que você vai entender. É um texto muito interessante, que é Deus falando com a gente nesta manhã, amém? E aqui diz aqui, olha, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, né? E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Então, na verdade, Davi, ele tinha boas intenções, ele pegou um efetivo de 30.000 homens. Quer dizer, ele achou que pela quantidade de pessoas ele haveria de agradar a Deus. E nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre. Nem sempre. 30.000 é muita gente. 30.000 é o estado lá, o ginásio poliesportivo do Mineirinho, completamente abarrotado de pessoas. 30.000 pessoas que ele levou, né? E ele tinha a intenção de pegar a arca lá da casa de Abinadab com essas 30.000 pessoas e levá-la lá para a cidade de Jerusalém, que é a cidade de Davi, né? A cidade de Jerusalém, algumas vezes você vai ver assim, Jerusalém, outras vezes você vai ver cidade de Davi, outras vezes você vai ver Sião, ou Monte de Sião, né? Então tudo isso se refere ao mesmo local que é Jerusalém, amém? Então diz aqui, ó, no versículo 3, e puseram a arca de Deus em um carro, 30.000 pessoas, imagina só, eles puseram essa arca num carro novo, fizeram tudo, eles tinham muito boas intenções, né? E levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Imagina só, irmãos, eles guiando aquele carro, né, ali, saindo com toda a expectativa, com toda a alegria, e dizendo assim em seus corações, nós vamos lá para Jerusalém, vamos levar essa arca lá em Jerusalém, 30.000 pessoas festejando, e aquela festa, acredito eu, feriado nacional ali, né? Todo mundo feliz da vida, mas aí você vai ver o que vai acontecer aqui. E diz aqui o versículo 4, e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, né? E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então, em um determinado momento, o que aconteceu foi que os bois começaram a pender para um lado, né? E a arca já estava ameaçando cair. E o que aconteceu com esse cidadão aqui chamado Uzá, né? Era Uzá e Aiô, duas pessoas, os filhos de Abinadab, né? Que eles estavam dirigindo o carro. E um deles, então, tocou na arca, mas só que eles não podiam tocar na arca. Existia uma regra, existia uma determinação de que na arca não podia tocar, né? Você não me pergunta por quê, mas não podia tocar na arca, né? Tá escrito isso lá em Números 4:15. Depois, se você quiser conferir, em Números 4:15, eu acho que está até aqui, quer ver? Posso até ler aqui para você, aqui, ó. Diz assim, olha, mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então, Números 4:15 está falando, não toca. E o que ele, Uzá, fez? Ele tocou aonde ele não devia tocar, que era na arca do Senhor. Aí, irmãos, toda aquela alegria, toda aquela festança, instrumentos, símbolos sonoros, tudo aquilo ali, irmãos, virou um funeral, um verdadeiro funeral. Porque olha para você ver o que aconteceu aqui, olha. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Naquele exato momento, irmãos,
a ira de Deus se acendeu. Mas aí você pode pensar assim, mas Deus foi muito rude. Não, Deus não foi rude. Deus já tinha avisado, Deus já tinha falado, né? Aquelas pessoas ali, elas estavam irreverentes, elas foram imprudentes e dessa forma veio um juízo. Porque uma coisa, sabe, irmãos, que a gente precisa entender é que Deus, Ele é misericordioso, Deus Ele é bondoso, mas Ele é justo, né? Por isso que no dia desse aí eu falei lá na igreja, lá no inferno tem muitas pessoas lá que eram alvos da misericórdia, alvos do amor de Deus, mas infelizmente foram imprudentes. E o erro de usar aqui foi a imprudência. Ele não obedeceu e Deus foi justo e consumiu ele ali naquela hora. Ele morreu instantaneamente, irmãos. Foi uma coisa terrível. Imagina só essas 30 mil pessoas, imagina os músicos tocando e quando observam aquela cena, né? E aí veja bem o que aconteceu. No versículo 8, 2 Samuel 6, 8, diz assim: E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Na verdade, no dia que foi escrito o livro, né? Esse livro de Samuel. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Né? Então ele ficou com medo, Davi ele ficou assustado, Davi ele ficou pensativo, ele ficou, na verdade, ele teve duas reações fortes, né? A tristeza e a preocupação. Ele falou assim: e agora, como é que eu vou fazer para essa arca chegar? Se esse cidadão morreu aqui, como é que eu vou levar essa arca lá para Jerusalém? Né? Então ele ficou nesse conflito. E aqui no versículo 10 diz assim: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, Jerusalém, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Como ela chegou lá na casa de Obed-edom, eu não sei, a Bíblia não fala. Só sei que ele deu um jeito, era a casa mais próxima que tinha. Ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, não vai dar para chegar lá, vai morrer muita gente, né, se nós formos lá para Jerusalém. Então o que nós vamos fazer? Vamos deixar aqui na casa de Obed-edom, uma casa qualquer. Vamos deixar aqui essa arca na casa de Obed-edom. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. Não aconteceu nada na casa de Abinadab. Então, Davi estava supervalorizando aquela arca e essa arca agora ela foi como que se fosse, vamos colocar entre aspas, um motivo de maldição. Ou seja, né, essa arca ali, ela tinha matado uma pessoa. A arca que era um lugar, que era um objeto para a intimidade, ela foi agora um objeto para a morte. E Davi ficou extremamente triste com isso, extremamente preocupado com isso, colocou ela na casa de Obed-edom. Agora, pensa comigo, a coragem deste homem chamado Obed-edom, né? A coragem ou o medo de Davi, não sei qual o sentimento que Obed-edom teve, tipo assim, meu Deus, esse negócio vai ficar aqui, será que esse negócio vai matar todo mundo aqui na minha casa? Como que vai ser, né? Mas ele deixou a arca lá, irmãos. Ele deixou aquela arca lá na casa dele. E olha para você ver o que aconteceu, né? No versículo 11, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e a casa e toda a sua casa. Então, a arca, ela não foi motivo de maldição, a arca foi motivo de bênção. Amém? Deus fez uma obra maravilhosa, não somente ali na família, no lar, mas em toda a casa de Obed-edom. Quando fala casa, alcança primos, alcança sobrinhos, alcança um monte de gente. Por causa de quê? Por causa da arca. E muitas vezes eu pego esse texto aqui para falar com as pessoas sobre célula. E muitas vezes as pessoas ficam com medo de colocar uma célula na sua casa e ficam assim: ai meu Deus, vai vir retaliação, ai meu Deus, vai vir maldição. Tipo assim, as pessoas vão orar aqui na minha casa e as pragas todas vão ficar aqui em casa. Nada disso, irmãos. As casas que têm células, elas são abençoadas. Deus é aquele Deus que quando você não tem medo, como Obed-edom não teve medo, não, deixa essa arca aqui, ó, deixa essa arca aqui, e ali o que vai acontecer é que você vai ser abençoado, amém? Sua família vai ser abençoada, sua casa vai ser abençoada.
E assim aconteceu. Ele deixou durante 3 meses, irmãos, e houve um grande mover espiritual sobre a casa dele. E aqui no versículo 12 nos fala: então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? Então aí Davi, que estava lá meio jururu, ele estava lá meio triste com Deus, ele estava assim: ah não, sabe aquele momento que você faz beicinho para Deus, você fica chateado com Deus? Davi estava assim, irmãos, e Davi estava triste com Deus por causa da morte de Uzá. Mas aí foram 3 meses e ele, sei lá se ele tinha esquecido daquela arca, e alguém chega para ele e fala assim: Davi, sabe o que está acontecendo lá com a casa de Obed-edom? Deus está abençoando a casa toda, está acontecendo coisas lindas, coisas maravilhosas na casa de Obed-edom. E aí Davi falou assim: é mesmo? Ah, então eu vou querer essa arca, vamos trazer essa arca. E aí ele então procurou saber como que ele poderia levar essa arca para Jerusalém. E veja bem o que aconteceu, irmãos. Aqui, olha, versículo 13, 2 Samuel 6,13, está falando aqui: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiro, e Davi saltava com todas as forças diante do Senhor, e estava Davi cingindo de um éfode de linho. Aí aqui a gente pode ver a mudança no comportamento, no transporte daquela arca. Da primeira vez, o que eles levaram? Eles levaram bois, eles levaram no carro, colocaram a arca no carro, completamente errado. Levaram 30 mil pessoas, não precisava daquele tanto de gente. Então, irmãos, muitas vezes numa multidão tem muita gente dispersa, muita gente irreverente, e ali agora, dessa segunda levada, o que ele fez? Ele levou as pessoas certas e conduziu da maneira certa. A arca não tinha que estar nos carros, ela tinha que estar nos ombros, com os varais. Então tinham que ter pessoas ali, 2 pessoas na frente, 2 pessoas atrás, nos ombros, carregando a arca, e a cada 6 passos eles faziam um sacrifício, e Davi então começava a louvar e adorar ao Senhor. Era esse o procedimento, era essa a maneira certa que Deus queria que fosse transportada aquela arca, e assim essa arca foi transportada até Jerusalém. Glória a Deus. E aqui no versículo 14 nos fala: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Glória a Deus. E ali eles subiram, e veja bem, no versículo 16 diz assim: sucedeu que entrando ali, irmãos, entrando ali na cidade de Jerusalém, eles estavam ali louvando com muita alegria e conseguindo chegar até a cidade de Jerusalém. Quando eles chegam ali, olha para ver o que acontece. Diz assim, olha o texto: Mical, filho de Saul, que era esposa de Davi, não é? Estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, puseram no lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então, quando chegou ali em Jerusalém, aquela festa, aquela alegria toda, e Davi, imagina só, se você já viu alguém fazendo isso, essa é a pergunta que eu faço, porque eu, com essa intensidade aqui, eu confesso, eu já tenho muitos anos de crente, mas eu nunca vi uma pessoa saltar de alegria, pular, virar cabeça para baixo, louvando e adorando ao Senhor. Eu nunca vi, sabe, irmãos? E Davi fez isso, Davi fazia isso, e quando ele fez isso, né, ele era o rei, ele era que exercia sobre ele o poder executivo, legislativo, judiciário, ele era o promotor público, ele era tudo ali, ele era a autoridade máxima daquela nação, debaixo de Deus era Davi. Então, quando a mulher dele viu aquilo, a primeira dama, né, viu aquilo, ela ficou horrorizada. Ela falou assim: meu Deus do céu, o que é isso? Esse cara, ele não pode fazer isso. Ela desprezou Davi porque ele estava pulando, saltando e louvando a Deus, né? Então, querido, isso aí foi um problema para ela. Deus ficou triste com ela, né? Então aqui no versículo 19, diz assim, olha, no versículo 18: e acabando Davi de oferecer os holocaustos, ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bolo de pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo,
cada um para sua casa. Porque eles gostavam muito de festa. O povo de Israel, eles eram um povo muito festeiro, sabe, irmãos? E você pode perceber isso no Novo Testamento, no Velho Testamento. Então tudo para eles tinha que ter comida. Aliás, o povo cristão gosta muito de comer, né? Comer e beber. E aqui, depois que eles chegaram, que eles fizeram, né, aquela festa, tudo, aí deu comida para o povo, deu bebida para o povo, e foi uma alegria muito grande. Não para todos, né? Para Mical ficou triste porque Davi, ele tipo não estava ali com aquela postura de um líder, de um estadista, né? Ela queria uma pessoa extremamente formal. Mas olha para você ver o que aconteceu com ela, que no versículo 23 nos fala assim, olha: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ela ficou estéril. E por que ela ficou estéril? Porque ela não deu glória a Deus. Ela simplesmente escandalizou de um homem de Deus, de uma postura de Deus, de Davi. Amém? Então o que eu quero te dizer é o seguinte: Davi, ele tinha um coração quebrantado, ele era muito espontâneo. Davi, ele ficou triste com Deus mesmo, e ele falou: Deus, eu estou aborrecido, eu estou triste, porque o Senhor matou Uzá, né? Eu não queria que isso acontecesse. Eu estava ali com a intenção boa no meu coração, e o Senhor fez isso, eu fiquei triste com o Senhor. Mas aí depois de 3 meses, ele se redimiu dessa tristeza, reconheceu o erro e fez as coisas certas, e Deus honrou ele. E a gestão de Saul, quando você acompanha na Bíblia, você vai perceber que o seu antecessor, que era Saul, Davi, conquistou 4 vezes mais o limite ali de Israel. Ele foi muito próspero. A Bíblia nos fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E exatamente por causa dessa espontaneidade, dessa sinceridade que ele tinha, desse amor que ele tinha por Deus, ele era uma pessoa que não ligava muito se ele era líder, se ele não era. Ele queria adorar ao Senhor, ele queria exaltar o nome do Senhor, ele pulava diante do Senhor, e isso alegrava muito o coração de Deus. Amém, querido? Então nós vamos orar agora, né? Já está na hora da gente orar. Normalmente a nossa devocional aqui, ela dura em torno de meia hora por aí, né? E a gente vai orar agora mais uma vez. Eu quero que você ore comigo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, seja honrado, e que grandes coisas o Senhor possa fazer na sua vida, minha vida, e que essa intimidade que Davi buscava ali para a sua vida, querendo levar a arca, porque a arca representa a presença de Deus, que essa seja a intimidade que eu e você, nesse lugar de intimidade aqui, possamos ter diante do Senhor, que cada dia mais nós venhamos buscar esse estreitamento de relacionamento entre Deus e nós. Amém? Que nós possamos estar diante do Senhor, que nós possamos estar não religiosamente diante do Senhor, mas com interesse de coração, com sinceridade e transparência de coração na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor seja sobre nós, que o Espírito do Senhor, meu Deus, assim como era sobre a vida de Davi, também seja sobre as nossas vidas, que esse lugar de intimidade, ele seja um lugar diário, que diariamente, ó Pai, nós possamos estar assim com esse coração voltado, quebrantado, aberto, sincero, espontâneo diante do Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou te pedindo, Senhor, que o Senhor venha tomar os nossos familiares, a nossa igreja, nossos ministérios, que seja um lugar de intimidade, Pai. Eu sei que o Senhor se farta, ou o Senhor aborrece com a religiosidade, Pai. Meu Deus querido, como estava ali naquela primeira levada, quando eles levaram aquela arca, existia uma religiosidade ali, Pai. Não existia compromisso, foi imprudente ali, eles foram imprudentes, eles não foram obedientes, meu Deus. Mas Deus querido, na segunda leva, quando eles fizeram tudo certo, Pai, e com alegria no coração, Senhor, o Senhor honrou e foi honrado por aquelas pessoas, e o Senhor faz assim com a gente. Então, Pai, eu estou te pedindo, Deus, eu não te peço nem ouro, nem prata, e o que eu te peço é intimidade com o Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê intimidade, que o Senhor nos dê alegria de servir ao Senhor, que nós possamos ser prudentes, sinceros, obedientes, e que o Senhor, Deus, venha fazer coisas lindas e coisas maravilhosas na nossa vida, Pai. Tu toma cada uma dessas pessoas que de alguma forma estão participando dessa devocional. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Espírito
Espírito do Senhor seja sobre cada um de nós, que o poder do alto seja sobre nós, Pai. Eu estou ministrando libertação, eu estou ministrando, Pai, que assim como o coração de Davi foi mudado, estava um coração entristecido, aborrecido, chateado, meu Deus, se transformou num coração alegre, ó Deus querido, vitorioso e cheio da Tua graça, que assim seja com cada uma dessas pessoas que tiverem acesso a essa devocional, e com os nossos familiares, com a nossa igreja. Em nome de Jesus, eu ministro isso sobre estas pessoas, Pai, e que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós, hoje e durante toda essa semana e sempre, em nome de Jesus. Se você concorda, você diga amém, amém, amém. Amém, querido? Então, eu vou deixar aqui uma tarefa, um dever de casa para você, que você possa compartilhar essa devocional com alguém, amém? Ou com algumas pessoas, que Jesus possa estar te usando, deixa Deus te usar, amém? Um beijo no coração para vocês e até a próxima, em nome de Jesus. E a próxima vai ser amanhã, se Deus assim permitir, segundona, 21 dias, nós estamos aqui, hoje é a sétima devocional que nós estamos fazendo, e se Deus nos der vida e graça, estaremos nesses 21 dias aí, nesse lugar de intimidade, em nome de Jesus. Vão em paz e que Deus vos abençoe. Fiquem com Deus.